Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade onde todos pareciam se conhecer, o Café de La Place era um refúgio discreto para quem buscava um momento de tranquilidade. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas, iluminando suavemente as mesas de madeira polida e o balcão de cobre. O aroma de café fresco pairava no ar, misturando-se ao aroma adocicado dos doces. Entre os frequentadores havia um menino quieto, sempre sentado sozinho num canto, com os olhos fixos num caderno ou numa folha em branco. Ele quase nunca falava, e os clientes passaram a ignorá-lo, pensando que era apenas uma criança tímida ou um passante ocasional. Mas atrás do balcão, Sarah, a garçonete do café, sabia o contrário. Durante várias semanas, ela notara que o menino nunca comia nada. Então, secretamente, começou a lhe oferecer um sanduíche quente ou uma fruta sempre que o via chegar. Ele aceitou timidamente sem dizer uma palavra, mas cada sorriso furtivo que lhe oferecia aquecia. Naquele dia, o café parecia ainda mais silencioso do que o habitual. Os raios de sol brincavam nas xícaras fumegantes, e Sarah guardava os pratos em silêncio quando um barulho estranho de motor fez as janelas vibrarem. Num instante, 4 SUVs pretos pararam em frente ao café. As portas se abriram e homens e mulheres de ternos escuros saíram rapidamente. A atmosfera pacífica foi quebrada, e os clientes congelaram, seus olhares se voltando para fora, curiosos e preocupados. Sarah sentiu o coração apertar. Ela sabia que algo maior do que apenas aquele canto silencioso estava prestes a perturbar o cotidiano deles, e não conseguia deixar de pensar no menino quieto no canto, a quem ela havia trazido tantos pequenos confortos. Quem eram eles? E por que vieram aqui, para este café que ninguém nunca notou? O garoto silencioso finalmente ergueu os olhos quando os SUVs pretos pararam em frente ao café. Seu coração batia forte, uma mistura de apreensão e curiosidade. Ele nunca tinha visto tantos carros de luxo naquela cidadezinha tranquila, muito menos todos parados ao mesmo tempo em frente a um café simples. Sarah, atrás do balcão, sentiu um arrepio de preocupação. Observou discretamente o garçom, pronta para intervir se necessário. Os clientes cochichavam entre si, alguns se levantando para espiar pelas janelas. Os 4 SUVs abriram quase simultaneamente, deixando sair homens e mulheres impecavelmente vestidos. O primeiro a entrar foi um homem na casa dos 40 anos, vestindo um terno preto sob medida e óculos escuros, apesar do interior claro do café. Ele examinou o ambiente, como se procurasse alguém em particular. Seus colegas, todos igualmente sérios, formaram um pequeno cordão ao seu redor. O menino se encolheu ligeiramente na cadeira, mas algo dentro dele lhe dizia que aquele não era um perigo comum. Sarah, que conhecia sua timidez, colocou a mão em seu ombro para confortá-lo. Ele assentiu imperceptivelmente. O homem caminhou até o canto onde o menino estava sentado. Os clientes ficaram em silêncio, fascinados. Você é? Tim, perguntou o homem com uma voz calma, mas firme. Tim não respondeu imediatamente. Observou o homem, intrigado com sua seriedade e a estranha intensidade em seus olhos. Então, lentamente, assentiu. O homem deu um leve sorriso. Tim, acho que você tem um talento que o mundo deveria conhecer. Um arrepio percorreu o menino. Até então, ninguém havia notado suas habilidades, suas ideias ou seus desenhos repletos de conceitos que até mesmo adultos tinham dificuldade de entender. E agora, aqueles estranhos, chegando em seus SUVs de luxo, pareciam conhecê-lo melhor do que ninguém. Sarah sentiu o estômago apertar. O que eles realmente queriam? E por que eles escolheram dele? Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, o homem tirou uma pequena pasta da maleta e a entregou a Tim. Gostaríamos de lhe mostrar uma coisa, se você nos seguir. Tim hesitou, seus olhos indo da porta para Sarah. Ela lhe deu um pequeno aceno encorajador, sussurrando, faça, você merece. E sem dizer mais nada, o rapaz silencioso se levantou, pegou o arquivo e seguiu o homem para fora do café. Os SUVs esperavam, com os motores ronronando, prontos para levá-lo a um mundo que ele jamais imaginara. Sarah estava atrás do balcão, com o coração batendo forte, ciente de que a vida do garoto tinha acabado de mudar, e que ela tinha testemunhado o primeiro passo em direção a algo muito maior do que aquele café tranquilo. Os SUVs saíram lentamente da rua principal, Tim sentado atrás, o encosto do banco pressionado firmemente contra ele. O garoto silencioso sentiu o coração disparar, mas não sentiu medo nem pânico. Uma estranha certeza lhe dizia que estava exatamente onde deveria estar. Dentro do veículo, o homem de terno preto, que parecia ser o líder, lançou-lhe um sorriso tranquilizador. Tim, o que estamos prestes a mostrar vai mudar sua vida.
Mas já aviso, não será fácil. Tim olhou para cima, intrigado. O homem pegou um iPad e o abriu. A tela exibia imagens de projetos incrivelmente complexos, diagramas matemáticos avançados, desenhos de máquinas futuristas e conceitos que até mesmo adultos experientes teriam dificuldade para entender. Essas são criações suas, não são? Perguntou o homem. Tim assentiu timidamente, incapaz de pronunciar uma palavra. Durante anos, ele escondeu seus talentos, guardou suas invenções, ideias e cálculos para si, com medo de ser julgado pelos outros. Sarah sabia que ele era inteligente, mas ninguém suspeitava que aquele garoto quieto fosse um gênio. O homem continuou. Representamos um programa que busca jovens talentos capazes de resolver problemas que o mundo considera impossíveis. E você, Tim, você é um dos poucos que identificamos. O menino sentiu uma mistura de medo e excitação. Seus olhos marejaram levemente. Por que eu? Sussurrou ele finalmente. Porque observamos seu trabalho no café, e especialmente sua inteligência natural. O mundo ainda não sabe o que você é capaz de realizar, mas nós sabemos. Tim apertou a pasta contra o peito. Pensou em Sarah, que sempre acreditara nele, mesmo quando ele se achava invisível. E se eu recusar? Perguntou com a voz trêmula. O homem sorriu suavemente para ele. Então fique aqui no seu mundo familiar. Mas acho que está pronto para dar o primeiro passo em direção a algo muito maior. O SUV parou em frente a um prédio moderno, quase futurista. Luzes azuis e brancas brilhavam na fachada. Tim saiu lentamente com as pernas tremendo ligeiramente. Deu uma última olhada para fora, como se estivesse se preparando para entrar em um mundo que nunca havia imaginado. Lá dentro, pessoas o aguardavam. Cientistas, engenheiros e mentores, todos sorridentes, mas impressionantes em sua presença. Um deles estendeu a mão. Bem-vindo, Tim. Temos muito a lhe mostrar. E quando ele entrou pela porta, o menino silencioso entendeu uma coisa. Sua vida tinha acabado de mudar para sempre. E o que Sarah tinha começado a alimentá-lo secretamente era apenas o começo de uma aventura incrível. Tim entrou em uma sala ampla com teto luminoso, onde telas gigantes e gráficos repletos de fórmulas matemáticas pareciam aguardar suas ideias. O barulho de computadores e dispositivos eletrônicos preenchia o ar, mas, estranhamente, tudo estava silencioso para Tim, como se sua mente estivesse dominando o ambiente. O homem de terno preto que o guiava deu um passo à frente e anunciou: Tim, hoje você vai nos mostrar do que é capaz. Preparamos um pequeno desafio. Diante dele, uma tela gigante exibia um problema complexo de física aplicada, envolvendo cálculos de trajetória, energia e gravidade. Os especialistas presentes trocaram olhares. Até eles sabiam que aquele problema era quase insolúvel para alguém da sua idade. Tim sentiu o coração disparar, mas uma estranha clareza tomou conta de sua mente. Ele se inclinou sobre a pasta que trouxera, tirou um caderno e começou a rabiscar freneticamente. Seus dedos se moviam com precisão mecânica, desenhando diagramas e equações a uma velocidade incrível. Os adultos ao redor murmuravam, admirados. Nenhum deles jamais vira alguém resolver um problema como aquele em questão de minutos. Sarah, escondida na multidão, só conseguia olhar, maravilhada, percebendo que o menino que ela havia criado secretamente agora era capaz de deslumbrar o mundo. É impossível, murmurou um dos engenheiros. Ninguém conseguiria fazer isso. Tim, concentrado, não olhou para cima. Suas ideias fluíam como uma torrente incontrolável, mas perfeitamente lógica. Em poucos minutos, ele não só encontrou a solução, como também propôs uma versão melhorada do problema, mais eficiente e segura. Quando Tim finalmente largou a caneta, um silêncio atordoante tomou conta da sala. O homem de terno caminhou lentamente, sorrindo. Tim, você resolveu em minutos o que nossos melhores especialistas levariam semanas para tentar. O garoto olhou para baixo, humilde. Eu só estou fazendo o que sei fazer, murmurou. Mas Sarah sabia que não. Ela sabia que não era apenas o que ele sabia fazer. Era o resultado de sua coragem, de sua paciência e de todas as pequenas coisas que fizera para apoiá-lo secretamente. Cada sanduíche, cada palavra gentil, cada gesto tornará aquele momento possível. O homem de terno preto dirigiu-se a todos na sala. Este garoto não é apenas um gênio. Ele é o futuro do nosso programa. E faremos tudo o que pudermos para garantir que ele alcance todo o seu potencial. Tim sentiu uma onda de orgulho, mas também uma pontada de apreensão. Sua vida tinha acabado de mudar, e ele sabia que era apenas o começo de uma jornada incrível, uma que o levaria muito além dos cafés tranquilos e das ruelas de sua cidade natal. Nos dias seguintes, Tim mergulhou em um mundo que jamais poderia ter imaginado. Trabalhou com especialistas em matemática, física e tecnologia de ponta.
Cada dia trazia novos desafios, novas equações para resolver, novas invenções para projetar. E a cada dia ele se aprimorava, descobrindo o poder de sua própria genialidade. No entanto, nem tudo era tão simples quanto ele imaginara. Certa manhã, ao chegar ao laboratório principal, sentiu uma presença estranha. Uma figura alta e magra estava perto de uma das telas gigantes. Seus olhos, aguçados e calculistas, fitavam Tim com uma intensidade quase perturbadora. Acho que você é o Tim, disse a voz gélida. Já ouvi falar de você. Tim engoliu em seco. O homem, ou melhor, o jovem adulto, vestia um terno impecável e um sorriso que não revelava nada. Seu nome era Lucas, outro prodígio do programa, mais velho que Tim e famoso por sua velocidade intelectual, mas também por sua arrogância e ambição sem limites. Lucas deu um passo à frente, examinando o caderno que Tim havia colocado sobre a mesa. Impressionante para alguém da sua idade, mas aqui não é o suficiente. Se você quiser sobreviver entre nós, precisará de muito mais do que isso. Tim sentiu uma mistura de medo e desafio. Pela primeira vez desde sua chegada, percebeu que aquele programa não era apenas um lugar de descoberta e mentoria, mas também um campo de intensa competição. Cada prodígio tinha suas próprias ambições, e Lucas parecia determinado a provar sua superioridade sobre todos os outros. Sarah, que havia sido convidada para observar o desenvolvimento de Tim, sentiu o coração afundar. Sabia que seu protegido agora enfrentava um oponente tão brilhante quanto formidável, mas acreditava nele. Sabia que Tim tinha algo que Lucas não tinha, uma humildade e uma força interior forjadas pelas pequenas vitórias e pelo cuidado silencioso que ela lhe dispensara. O mentor principal então se aproximou observando a interação. Tim, o Lucas é um dos melhores do programa, mas não se deixe intimidar por ele. Use seu talento e criatividade. É isso que fará a diferença. Tim respirou fundo. Apertou o caderno com força. Estou pronto, sussurrou. E enquanto Lucas dava um sorriso condescendente, um desafio silencioso surgiu entre eles, um duelo intelectual que determinaria não apenas quem era o mais brilhante, mas também quem sobreviveria e prosperaria neste mundo de gênios. Naquele dia, Tim percebeu que a jornada que havia começado em silêncio, impulsionada pelos gestos discretos de Sarah, havia tomado um rumo inesperado. A aventura não era mais apenas uma exploração de suas habilidades, era agora uma luta para provar a si mesmo, para ser reconhecido e para proteger o segredo daquele garoto que há muito tempo permanecerá invisível. O laboratório principal estava transformado para a ocasião. Mesas repletas de equipamentos científicos, computadores de última geração e quadros brancos repletos de cálculos pareciam prontos para sediar um duelo de inteligência sem precedentes. Os mentores e especialistas do programa formaram um círculo em torno dos dois jovens prodígios. O ar vibrava de expectativa e entusiasmo. Tim, sentado à sua mesa, sentiu as mãos tremerem levemente. Não era o medo que o dominava, mas uma nova intensidade, a de um desafio que ele sabia ser crucial. Lucas, do outro lado da sala, exibia um sorriso confiante, quase provocador. Ele digitava com confiança, pronto para provar que era o melhor. O mentor principal explicou as regras. Vocês têm 2 horas para resolver este problema complexo. O objetivo é criar um algoritmo capaz de prever com precisão padrões físicos instáveis. Precisão, criatividade e velocidade serão avaliadas. Desde o momento em que o sinal de partida soou, Tim mergulhou no trabalho. Sua mente parecia trabalhar em uma velocidade sobrenatural, visualizando equações e interações complexas como movimentos de xadrez em um jogo invisível. Cada traço da caneta, cada fórmula rabiscada em seu caderno, construía uma solução elegante e surpreendente. Lucas, por sua vez, trabalhava metodicamente, calculando um após o outro, com a expressão impassível. Mas Tim notou algo. Apesar da arrogância, Lucas parecia limitado por seus métodos convencionais. Tim, por outro lado, deixou a intuição guiar seus cálculos, encontrando conexões que ninguém mais imaginaria. O tempo passou rápido. Os mentores observavam fascinados, cochichando entre si. Alguns franziram a testa, surpresos com a criatividade do menino silencioso, que conseguia transformar um problema quase insolúvel em uma solução elegante e original. Faltando apenas alguns minutos, um evento inesperado ocorreu. Um dos computadores de Lucas travou, ameaçando comprometer todo o seu trabalho. Lucas entrou em pânico, mas Tim manteve o foco, usando sua própria solução para demonstrar uma possível alternativa que não apenas resolvia o problema principal, mas também antecipava eventos imprevistos. Quando o tempo acabou, os mentores compararam seus resultados. Os murmúrios de surpresa se transformaram em exclamações. Tim não só havia resolvido o problema,
como sua solução superava a de Lucas em eficiência e inovação. Lucas olhou para ele, atordoado. Como? Gaguejou. Tim, humilde, murmurou. Estou apenas fazendo o que posso. Sarah, presente entre os espectadores, sentiu um imenso orgulho tomar conta dela. Ela sempre acreditara nele, mesmo quando o mundo ignorava seu talento. E agora, pela primeira vez, todos viam do que o menino silencioso era capaz de realizar. O mentor principal conclui: Tim, esta apresentação marca o início da sua verdadeira jornada. Você provou que a genialidade não se mede apenas pela velocidade ou pelo conhecimento, mas pela capacidade de inovar e pensar diferente. E nos olhos de Lucas, Tim viu algo que não esperava, uma mistura de admiração e desafio, prometendo que esta competição era apenas a primeira de uma série de batalhas intelectuais ainda maiores. Poucos dias após sua vitória na primeira competição, Tim foi chamado pelo homem de terno preto que o avistou inicialmente. O salão era simples mas elegante, com uma grande janela saliente com vista para a cidade. A atmosfera era séria, quase solene. Tim, começou o homem, o que você conquistou até agora é impressionante. Mas agora é hora de colocar sua genialidade à prova em uma situação real. O menino sentiu o coração bater mais rápido. Estava acostumado a desafios intelectuais, mas o que o homem lhe oferecia parecia diferente. Temos um problema complexo para resolver, continuou ele. Este é um protótipo tecnológico extremamente avançado, ainda experimental. Um defeito foi detectado e, se não o corrigirmos rapidamente, poderá haver consequências graves. Tim ouviu atentamente. O homem lhe entregou um tablet com diagramas, fórmulas e alertas vermelhos piscantes. Era um verdadeiro desafio, maior do que qualquer coisa que ele já havia feito, e envolvia não apenas cálculos, mas também a tomada de decisões rápidas e a compreensão de sistemas complexos em tempo real. Você terá uma equipe com você, disse o homem, mas a solução final terá que vir de você. Ninguém mais tem a visão que você possui. Tim sentiu uma onda de responsabilidade invadi-lo. A pressão era enorme, mas ele se lembrava de Sarah, de todas as pequenas coisas que ela lhe dera secretamente para apoiá-lo. Ela acreditara nele mesmo quando ele se achava invisível. A lembrança lhe renovou a coragem. A equipe o aguardava em um laboratório seguro. Havia engenheiros técnicos e até Lucas, que havia sido designado como companheiro de equipe, uma escolha estratégica do programa para estimular o garoto quieto. Tim sentia uma mistura de tensão e desafio. Sabia que Lucas não facilitaria as coisas para ele. Quando a contagem regressiva começou, Tim respirou fundo. Ele analisou rapidamente o problema, identificou os pontos críticos e começou a propor soluções inovadoras. Lucas, inicialmente condescendente, logo se impressionou com a intuição e o raciocínio rápido de Tim. Mas isso não foi tudo. Um obstáculo inesperado surgiu. O protótipo começou a apresentar sinais de instabilidade, e qualquer decisão errada poderia desencadear um grande fracasso. Tim tomou decisões ousadas combinando lógica, criatividade e instinto. Cada movimento, cada cálculo era crucial. Após vários minutos intensos, o protótipo se estabilizou. Os alertas desapareceram e o sistema funcionou perfeitamente. A equipe explodiu em aplausos enquanto Lucas, atordoado, murmurou: Eu nunca teria imaginado. Tim, cansado mas satisfeito, percebeu algo importante. Sua genialidade não estava apenas em seus cálculos ou em sua inteligência, mas em sua capacidade de manter a calma, pensar e assumir riscos calculados, mesmo sob pressão. O homem de terno preto se aproximou e disse: Tim, você atingiu um marco. O que você conquistou hoje não é apenas brilhante, é excepcional. E isso é só o começo. Naquela noite, Tim retornou aos seus aposentos com uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando e que desafios ainda maiores o aguardavam. Mas ele não era mais o garoto invisível do café, agora era um protagonista central em um mundo que estava pronto para conquistar. Nos dias seguintes, Tim continuou a progredir rapidamente no programa. Cada desafio aumentava sua confiança, e até Lucas começou a olhá-lo com uma mistura de respeito e inveja. Mas uma atmosfera estranha se instalou no laboratório. Documentos desapareciam, dados pareciam ser manipulados e rumores circulavam entre alguns membros da equipe. Certa noite, enquanto Tim ficava acordado até tarde finalizando a solução de um problema de estabilidade energética, ele notou uma sombra perto do computador principal. Para sua surpresa, Lucas manipulava discretamente os arquivos do projeto. Seus dedos tremiam levemente, mas sua determinação era clara. Ele estava tentando modificar os dados para evitar que Tim fosse reprovado no próximo teste. Tim sentiu uma mistura de raiva e decepção. Lucas não era apenas um rival.
Ele estava se tornando uma ameaça direta ao seu emprego e ao programa. Mas em vez de reagir impulsivamente, Tim respirou fundo e decidiu pensar estrategicamente. Na manhã seguinte, na reunião semanal, Tim apresentou sua solução para o problema, sabendo que Lucas teria tentado comprometê-la. Os especialistas analisaram cuidadosamente os dados. Contra todas as probabilidades, a solução de Tim estava intacta e totalmente funcional, apesar das manipulações de Lucas. O homem de terno preto observava a cena atentamente. Tim, vejo que você descobriu alguma coisa, disse ele calmamente. Tim assentiu. Sim, alguém está tentando sabotar o programa, e acho que sei quem. O mentor principal interveio. Devemos proceder com cautela. Lucas é talentoso, mas parece que sua ambição o levou a cruzar certos limites. O programa então tomou medidas para proteger os dados e monitorar as ações de cada membro. Tim, por sua vez, percebeu que este mundo, por mais fascinante que fosse, não era isento de perigos e traições. Sua capacidade de manter a calma, observar e antecipar os movimentos dos outros seria agora tão importante quanto sua inteligência. Essa traição ensinou a Tim uma lição crucial: genialidade não basta para ter sucesso neste mundo. Também é preciso saber lidar com a ambição e a inveja dos outros, proteger suas ideias e, ao mesmo tempo, manter a autoconfiança. Naquela noite, ao retornar ao seu quarto, Tim lembrou-se de Sarah e seus gestos discretos no café. Ela lhe ensinara, sem saber, paciência, prudência e resiliência. Qualidades muito mais valiosas do que números e fórmulas. E quando adormeceu, um novo sentimento tomou conta dele. O desafio não era mais apenas brilhar com seu gênio. Agora era sobreviver e proteger o que era seu, contra toda traição. Poucos dias após a tentativa de sabotagem, surgiu um novo problema, mais perigoso do que qualquer coisa que Tim já havia enfrentado. Uma falha crítica foi detectada em um projeto experimental do programa, um sistema tecnológico capaz de impactar infraestruturas críticas. Se não fosse corrigido rapidamente, as consequências poderiam ser catastróficas. O mentor principal reuniu imediatamente todos os participantes do programa. Desta vez, o desafio é grande demais para qualquer um de vocês, anunciou. Tim e Lucas, vocês terão que trabalhar juntos. Tim sentiu um arrepio de surpresa e preocupação. Trabalhar com Lucas significava superar não apenas a rivalidade, mas também a desconfiança gerada por sua tentativa de sabotagem. Lucas, por sua vez, olhou para ele com uma mistura de arrogância e desafio. Espero que você esteja à altura, disse ele com um sorriso condescendente. Eles foram conduzidos à sala principal do laboratório, onde uma tela gigante exibia a falha. Os dados eram complexos e o prazo, muito curto. Tim respirou fundo. Ele sabia que não conseguiria resolver o problema sozinho e que a missão exigia criatividade, lógica e cooperação. No início, a tensão era palpável. Lucas insistia em aplicar seus métodos clássicos, enquanto Tim propunha soluções inovadoras, às vezes surpreendentes. Os desacordos se multiplicavam, e os dois jovens gênios trocavam olhares desafiadores a cada nova proposta. Mas, aos poucos, algo mudou. Tim começou a integrar as estratégias de Lucas, aprimorando-as com sua própria visão original. Lucas, por sua vez, começou a reconhecer a eficácia das ideias de Tim, ajustando seus próprios métodos. Eles finalmente encontraram um ritmo, uma sincronização quase perfeita, onde rivalidade e complementaridade se misturavam. Faltando apenas alguns minutos, eles identificaram juntos a causa da falha e propuseram uma solução engenhosa. Tim assumiu a liderança na implementação, usando seus cálculos precisos e intuição. A tela gigante piscou, a falha foi corrigida. Os alertas vermelhos desapareceram. A equipe aplaudiu, impressionada com a rapidez e a criatividade dessa aliança improvável. O homem de terno preto então se aproximou e disse com admiração: Tim e Lucas, vocês provaram que mesmo diante da rivalidade, o gênio e a cooperação podem realizar o impossível. Lucas, normalmente arrogante, sorriu genuinamente. Você é melhor do que eu pensava, sussurrou para Tim. Tim, no entanto, percebeu algo essencial. Sua genialidade não residia apenas em sua inteligência, mas também em sua capacidade de se adaptar, colaborar e permanecer fiel a si mesmo, mesmo diante da adversidade. À medida que o laboratório se esvaziava, Tim sentiu uma estranha sensação de orgulho. A estrada ainda era longa, os desafios maiores do que nunca, mas ele sabia que agora tinha a força e a sabedoria para enfrentá-los. E ainda se lembrava de Sarah, aquela no café tranquilo que acreditara nele quando ninguém mais acreditava. Poucas semanas após a colaboração bem-sucedida, um alerta de emergência soou em todo o programa. Os sistemas de segurança detectaram uma intrusão externa na rede principal,
um hacker desconhecido manipulando dados experimentais. Essa ameaça não era apenas um desafio técnico, ela colocava em risco todo o programa e todo o trabalho dos gênios envolvidos. Tim percebeu imediatamente a gravidade da situação. Suas habilidades intelectuais estavam prestes a ser testadas como nunca antes. O mentor sênior reuniu a equipe na sala de controle. Estamos diante de um ataque sofisticado. Se não reagirmos rapidamente, podemos perder meses de pesquisa e colocar tecnologia sensível em risco. Lucas se virou para Tim com uma mistura de desafio e respeito. Desta vez, somos nós contra ele. Você está pronto? Tim assentiu. A tensão era palpável. Especialistas se movimentavam em torno dos computadores, mas nenhuma solução simples parecia possível. Tim e Lucas foram até a sala principal, examinando os dados hackeados e os sistemas comprometidos. Tim identificou rapidamente padrões na invasão. O hacker não estava apenas procurando roubar dados. Ele estava tentando semear o caos para testar seus limites e explorar suas fraquezas. Cada decisão precisava ser calculada com precisão. Com Lucas ao seu lado, Tim começou a criar um plano em tempo real. Ele propôs uma série de manobras inteligentes para capturar o intruso, combinando lógica matemática, previsão comportamental e segurança computacional avançada. Lucas, embora inicialmente cético, foi rapidamente convencido pela abordagem inovadora de Tim e adaptou suas próprias habilidades para fortalecer o plano. Os minutos passaram como horas. Cada erro poderia ser catastrófico. Tim sentiu uma pressão imensa, mas se lembrou do incentivo de Sarah e de todos os pequenos gestos que alimentaram sua confiança desde o café. Essa força interior o guiou. Finalmente, com uma combinação final de cálculos e comandos, o sistema neutralizou o ataque. O intruso foi isolado e bloqueado, e a rede principal permaneceu intacta. Os alarmes desligaram, deixando um silêncio repleto de admiração. O homem de terno preto entrou na sala com o rosto sério, mas impressionado. Tim, Lucas, o que vocês realizaram não é apenas brilhante, é crucial. Vocês salvaram o programa. Lucas, pela primeira vez, pareceu genuinamente admirado. Não imaginei que alguém da sua idade pudesse fazer isso, admitiu. Tim, humilde, sorri levemente. Eu simplesmente segui o que aprendi, e tive um bom parceiro. Naquele dia, Tim aprendeu uma lição vital: só genialidade não bastava. Era preciso coragem, perseverança e a capacidade de manter a calma sob pressão para proteger o que era precioso. Ao sair da sala de controle, ele sabia que novos desafios o aguardavam, e que o mundo ao seu redor estava se tornando cada vez mais complexo e exigente. Mas ele se sentia preparado. Havia crescido não apenas como um gênio, mas como um verdadeiro ator capaz de lidar com o imprevisível. O laboratório fervilhava de entusiasmo. Após semanas de desafios, competições, sabotagens e missões críticas, Tim se viu diante do que seria a apresentação final do seu trabalho. Um projeto revolucionário capaz de transformar tecnologia complexa em uma solução acessível e segura para o mundo inteiro. Mentores, especialistas e até convidados de fora estavam presentes. A atmosfera era solene. Sarah, convidada especialmente para a ocasião, assistia da galeria, com o coração transbordando de orgulho. Ela tinha visto aquele menino quieto crescer, florescer e se tornar alguém capaz de mudar o mundo. Tim subiu ao palco com o dossiê na mão. Lucas estava ao seu lado, agora um aliado respeitoso, ciente do talento único do garoto. A plateia aguardava, aguardando seus gestos e palavras. Este projeto, começou Tim, não é apenas uma demonstração de cálculo ou técnica. É o resultado de colaboração, perseverança e coragem diante de desafios, visíveis ou invisíveis. Ele apresentou suas ideias com clareza e precisão, mas também com uma humildade e humanidade que cativaram o público. Cada diagrama, cada solução apresentada, refletia não apenas sua genialidade intelectual, mas também sua capacidade de compreender o mundo de forma abrangente e humana. Quando a demonstração final terminou, um silêncio reverente preencheu a sala. Então, aplausos irromperam, primeiro hesitantes, depois frenéticos. Os mentores trocaram olhares de admiração. O homem de terno preto deu um passo à frente e disse: Tim, você não apenas resolveu problemas, você redefiniu o que significa ser um gênio. Lucas, genuinamente impressionado, estendeu a mão. Parabéns, você realmente me superou. Tim sorriu e pela primeira vez falou com confiança: obrigado. Mas nada disso teria sido possível sem aqueles que acreditaram em mim quando eu era apenas um garoto quieto. Sarah sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela sabia que o garotinho que ela havia criado secretamente no café havia encontrado seu lugar no mundo, não seguindo o caminho esperado, mas criando o seu próprio, guiado por sua coragem e resiliência.
E enquanto a sala se enchia de aplausos, Tim percebeu que sua verdadeira vitória não era apenas científica ou intelectual. Era o reconhecimento de seu talento, sua humanidade e sua capacidade de transformar pequenos gestos e confiança em uma força capaz de mudar o mundo. O menino silencioso não era mais invisível. Ele havia se tornado um gênio reconhecido, admirado e, acima de tudo, livre para traçar seu próprio caminho.